Boa tarde a todos e obrigado por aguardarem. Sejam muito bem-vindos à videoconferência de divulgação dos resultados do segundo trimestre de 2021 do Ser Educacional. Destaco aqueles que precisarem de tradução simultânea, temos essa ferramenta disponível na plataforma. Para isso, basta clicar no botão Interpretation através do ícone do globo na parte inferior da tela e escolher o seu idioma de preferência, português ou inglês. Para aqueles ouvindo a videoconferência em inglês, há a opção de mutar o áudio original em português, clicando em Unmute Original Audio. Informamos que esta videoconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de RI da companhia, onde se encontra disponível o material completo da nossa divulgação de resultados. Durante a apresentação da companhia, todos os participantes estarão com os microfones desabilitados. Em seguida, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Para fazer perguntas, clique no ícone Q&A na parte inferior de sua tela e escreva o seu nome, empresa e idioma. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela, e então você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas e sua câmera caso você deseje. Ressaltamos que as informações contidas nesta apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante a videoconferência relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras do Ser Educacional constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições de mercado e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro do ser educacional e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora passarei a palavra ao Jânio Diniz, CEO do Ser Educacional. Olá a todos. Muito obrigado por participar da nossa conferência de resultados do segundo trimestre de 2021. Desta vez, inaugurando um formato diferente, com sistema de vídeo e tradução simultânea, que esperamos que vocês gostem. Vamos direto para o slide 4, onde apresentamos os destaques desse trimestre, que foi importante para o desenvolvimento do plano estratégico de curto e longo prazo da companhia. Tivemos a volta do crescimento combinado da base de alunos e receita líquida, um marco importante e animador, uma vez que esse é o trimestre que acreditamos ser o ponto de inflexão dessa crise. Isso porque nesse trimestre retomamos o crescimento de top line, e para o terceiro trimestre já estamos vendo boa retomada na captação de inverno, assim como a rematrícula de alunos, tanto no segmento do ensino híbrido, presencial, quanto no digital, que ao se manterem dessa forma devem acelerar o crescimento da receita líquida. Outro aspecto importante é que os resultados refletem nosso objetivo de sermos uma empresa com portfólio de ensino superior mais equilibrado entre o ensino digital, híbrido e medicina. Notem que o ensino híbrido representava 74% do nosso EBITDA no ano passado, e depois das aquisições que consolidamos nos últimos 12 meses, da Unijuazeiro, Unifacimed, Unifage, Unesc e Beduca, e do nosso crescimento orgânico e do nosso ensino digital, passou a representar 50%, com a medicina correspondendo a 35%, e o digital já alcançou 15%. Essa melhor diversificação se deve à nossa estratégia de construir um ecossistema de educação continuada completo, que maximiza o retorno sobre nossos ativos, combinando nossa plataforma de ensino digital com nossos campi híbridos, apoiados por marcas reconhecidas pelo mercado de trabalho em uma proposta diferenciada de valor ao aluno. Nesse trimestre, anunciamos duas novas aquisições que estão ligadas à nossa visão de mercado que estamos desenvolvendo. A FAEL, por sua força na oferta de ensino digital via polos, e da CDMV DOC, que aumenta a nossa especialização no mercado de medicina veterinária. Como podem ver, vamos fortalecer nosso ecossistema de educação continuada, criando um portfólio completo de cursos com oferta multicanal, apoiada pelo Ubíqua, modelo pedagógico de última geração, desenvolvido pela SER, que garante flexibilidade, escala, qualidade de ensino e tecnologia de ponta para toda a nossa base de alunos. No slide 5, detalhamos um pouco a evolução dos resultados da nossa medicina. Como podem notar, nossa receita está apresentando um sólido crescimento, sendo que temos apenas 65% da ocupação de nossas vagas, o que cria um crescimento de resultado já contratado
que nos ajuda na construção de retorno aos nossos acionistas, ao mesmo tempo que aumentamos nossa presença nas regiões Nordeste e Norte, uma vez que as últimas aquisições que fizemos nos deram forte presença em Rondônia e no interior da Bahia, duas regiões que crescem bastante por conta do agronegócio. E no slide 6, apresentamos a evolução orgânica do nosso ensino digital, que apresentou o crescimento da base de alunos de 121%, quase dobrou a receita e cresceu o EBITDA ajustado em 56%. Esse crescimento se deve justamente à execução do nosso novo plano estratégico, que nos levou a substituir nosso conceito de ensino à distância pelo digital, reformulando toda a nossa oferta de cursos nessa área, lançando uma série de novidades para o mercado, como a formatura acelerada, conteúdos e cursos modernos voltados para as novas profissões e com novos canais de distribuição online. Estamos seguindo o conceito de customização massificada do nosso moderno portfólio de cursos, associado a uma distribuição multicanais que nos trouxe um senso de pioneirismo em nosso mercado, que tem trazido resultados muito interessantes e com muito potencial de crescimento e ganho de escala. E para coroar essa estratégia digital, no slide 7 detalhamos o racional estratégico da aquisição da FAEL, que tem potencial de geração de valor estratégico importante, uma vez que ao longo dos anos a Ser Educacional se especializou em fortalecer o ensino digital via unidades próprias e por e-commerce. Porém, nossa rede de polos somente representava 20% da nossa base de alunos, e no ensino digital, e sentimos que para sermos de fato uma empresa com ampla capacidade de oferta multicanais, precisávamos evoluir na oferta via polos. A FAEL tem um fit perfeito com a Ser. Além de ter uma equipe especializada na oferta de ensino superior via polos, sua base de alunos e polos é mais relevante nas regiões Sul e Sudeste, o que nos tornou, de fato, uma empresa de alcance nacional e com marcas regionais fortes. Outro aspecto importante dessa aquisição serão as sólidas avenidas de geração de valor de sinergias que esperamos obter tanto em custos e despesas, mas principalmente por conta da oferta de cursos de saúde e engenharia nos polos da FAEL, que atualmente apenas ofertam cursos de humanos, mas também por conta de toda a otimização de utilização das marcas da Ser nos polos FAEL e capacidade de alavancagem operacional por meio de ganho de escala que a FAEL precisava como um player de ensino digital. Já no slide 8, mostramos nossa aquisição mais recente, que é a CDMV Doc. Trata-se de um movimento que faz sentido com o futuro do ensino superior, principal que tende a crescer ainda mais nos segmentos de saúde e engenharia por conta das necessidades de aulas presenciais práticas dentro dos hospitais. As empresas de ensino superior precisaram cada vez mais criar diferenciais para seus alunos, de forma a sermos cada vez mais competitivos em propostas de valor. E nisso, essa transação é uma verdadeira mudança de paradigma no nosso setor. O diferencial da CDMV Doc é o foco na prática veterinária em cursos de pós-graduação e extensão, o que é complementar aos cursos de graduação da Ser, que por sua vez possui cerca de 5.000 alunos em medicina veterinária em 19 de suas unidades. A aquisição proporcionará um efeito rede na Ser, criando diferenciais em nossos atuais cursos de graduação em medicina veterinária, bem como expandir nosso portfólio de cursos de pós-graduação e extensão baseado em aulas práticas. Com isso, haverá ampliação dos nossos serviços, horários de atendimento, criando fontes de geração de receitas auxiliares, maior reconhecimento local de marcas e ampliação do leque de serviços sociais nas cidades de operação. Os conteúdos teóricos, por sua vez, serão digitalizados e farão parte do ecossistema da Ser para ser ofertado em toda a sua plataforma, que considera suas sólidas marcas regionais, crescentes redes de polos parceiros e novos portais de ofertas de cursos online, como Go Cursos e parcerias comerciais. E por falar no Go Cursos, no slide 9 mostramos que nosso portal de curso online está evoluindo rapidamente. Com mais de 4.000 cursos à disposição no mercado, lançamos no final de junho nossa mais nova versão do portal, que já começa a mostrar uma série de novidades ao mercado, como o novo back-end comercial e a nova oferta de cursos com parceiros em sistema de revenue share. Nesse modelo, podemos atrair professores e profissionais do mercado a utilizarem o Go Cursos como sua plataforma de distribuição de cursos, criando um modelo comercial poderoso, em que essas pessoas passam a gerar tráfego em nosso portal, ofertando seus cursos. Lançamos também um modelo de vendas por assinatura, conceito muito interessante e bastante utilizado no segmento de cursos livres. E vamos, a partir de agora, expandir cada vez mais nosso portfólio de cursos para que tenhamos uma base de conteúdo bastante ampla,
para que possamos explorar das mais variadas formas, abrindo bastante espaço para inovação e novas avenidas de geração de receita. No slide 11, temos o resultado do processo de captação do primeiro semestre. Bem como já havíamos mostrado na apresentação do trimestre passado, o ensino híbrido acabou se recuperando bem no segundo trimestre. O ensino digital seguiu seu forte crescimento, graças a todo o investimento no novo modelo de negócio que fizemos para esse segmento. Como resultado, nossa captação geral teve um aumento de 52%, o que entendo ser importante, especialmente nesse período de pandemia, com o ensino híbrido caindo apenas cerca de 10%, e o digital com expressivo crescimento de quase 200%. Isso refletiu na nossa base de alunos que mostramos no slide 12, que nos levou a ter um crescimento de cerca de 22%, ultrapassando a marca dos 230 mil alunos, o que considero relevante por conta da escala e capilaridade que estamos ganhando, que com a FAEL nos permitirá ter uma capilaridade nacional, beneficiando nossa proposta de valor diferenciada aos nossos alunos. No slide 13, também temos boas notícias. Nosso ticket médio de ensino híbrido subiu quase 9% no trimestre, apoiado pelo maior volume de vagas de medicina e do crescimento da base de alunos no segmento de saúde. De maneira geral, notem que nosso ticket médio do ensino digital representou queda de cerca de 9%, principalmente pela mudança de mix. Além disso, mostramos como o FIES já se tornou um tema do passado, representando apenas 7% de nossa base de alunos, mostrando que nossa empresa seguiu rentável, acima da média do mercado, mesmo nesse período de transição, e agora está preparada para retomar suas margens por conta do ganho de escala que estamos tendo pelas sinergias das aquisições, maior participação de medicina no nosso resultado e do desempenho do ensino digital. Esses eram os meus comentários iniciais. Agora passo a palavra ao João Aguiar, para que ele comente os resultados do trimestre em mais detalhe. Obrigado, Jânio. Olá a todos e obrigado por participar do nosso evento de divulgação de resultados. Vamos diretamente ao slide 14, em que apresentamos um resumo dos resultados do trimestre e, como podem observar, temos notícias bastante positivas em termos de crescimento de receita líquida, impactada pelo crescimento da nossa base total de alunos e pela consolidação das aquisições recentes. Esse é um fator muito importante, especialmente porque nesse semestre ainda não foi impactado pela pandemia. E o ensino híbrido ainda não teve sua recuperação. Portanto, temos um vetor bastante importante de originação de resultados a partir do terceiro trimestre, por conta justamente da retomada de crescimento da base de alunos desse segmento que estamos vivenciando. Detalhando um pouco o comportamento dos custos e despesas, vale lembrar que o segundo trimestre de 2020 teve um comportamento atípico. Isso ocorreu porque, naquele período, houve um maior impacto das medidas de isolamento social, o que levou a Ser Educacional a reduzir muito seus gastos em praticamente todas as frentes, fazendo com que a base de comparação sazonal se modificasse. Para esse trimestre, temos uma situação oposta. Voltamos a investir em nosso crescimento orgânico, em especial no ensino digital, e nossas aquisições recentes ainda estão em suas primeiras etapas de geração de sinergias. Outro aspecto importante que podemos ver é que o custo de folha está apenas iniciando sua trajetória de otimização, uma vez que a Ubíqua, nossa nova metodologia de ensino híbrida, está ainda em seu primeiro ciclo, o que nos ajudará a melhorar nosso desempenho daqui para frente. Nesse sentido, nosso EBITDA ajustado ficou cerca de 6% abaixo ano contra ano, muito em função do aumento das receitas, combinado com uma contração de margens que tende a ser temporária, uma vez que estamos em pleno processo de retomada de nossa alavancagem operacional, o que nos deixa muito confortáveis com a execução do nosso plano de negócios. Já o lucro líquido foi impactado principalmente pelo resultado, por conta do resultado financeiro, por conta do aumento do nosso endividamento, devido às aquisições que anunciamos recentemente. Outro fator que impactou o lucro foi o volume pontualmente mais elevado de desconto concedidos, que apesar da mudança de nossa forma de negociação que comentamos no trimestre passado, que passará a reduzir as despesas reconhecidas nessa linha no futuro, nesse trimestre isso acabou ocorrendo em função do atraso do processo de rematrícula, dado o período de pandemia, que nos levou a um esforço adicional em oferecer desconto para as dívidas mais antigas, principalmente no período inicial da pandemia. No slide 15, mostramos nosso resultado por segmento, e como comentado pelo Jânio, tanto nosso ensino digital quanto nossas aquisições recentes estão tendo um desempenho significativo nesse ano, o que entendemos ser importante para termos um portfólio de resultados mais equilibrado dentro do ensino superior,
e agora com a expectativa de ver uma retomada do ensino híbrido nos próximos trimestres, com a redução das restrições operacionais que estávamos vivenciando a partir do terceiro trimestre. No slide 16, apresentamos o lucro líquido excluído dos efeitos do IFRS 16, que nesse semestre gera um impacto de aproximadamente 14 milhões em nossos resultados, fruto do impacto contábil da aplicação dessa nova norma em nossos contratos de aluguel. Agora, no slide 17, mostramos nosso contas a receber. Como podem observar, está também seu ponto de inflexão, que apesar do ciclo mais longo de recebimento, encontra-se sob controle, especialmente quando analisamos o proforma, que montamos nos gráficos ao lado direito do slide, incluindo a receita das aquisições recentes, considerando os últimos 12 meses, de forma a deixar a comparação mais adequada. Estamos observando boa retomada do fluxo de pagamento dos alunos ex-fiéis, enquanto o fluxo de pagamento do fiéis segue irregular, contudo, cada vez menos representativo em nossos resultados. Entendemos assim que temos uma boa cobertura para a nossa inadimplência, e apesar de sabermos que o nível de provisionamento tem sido mais alto, ele deve começar uma trajetória de melhoria a partir de 2022. No slide 18, apresentamos nossa geração de caixa operacional pré e pós-CAPEX, que ilustra meu comentário anterior. Notem que estamos tendo boa recuperação do fluxo de pagamentos nesse semestre, tendência que acreditamos que se fortalecerá a partir de agora com a redução dos efeitos da pandemia na nossa base de alunos. No slide 19, temos nosso CAPEX, onde não temos muitas novidades, a não ser pelo retorno de algumas atividades, lembrando que a maior parte do nosso plano de transformação digital e experiência dos alunos está sendo tratado como despesas por sua natureza. E, por fim, temos o slide que mostra nosso endividamento financeiro, passou de um caixa líquido de 68 milhões para uma dívida líquida de 305 milhões, ou seja, cerca de uma vez nosso EBITDA ajustado dos últimos 12 meses. Esse aumento se deve às aquisições das 3 faculdades de medicina que fizemos, além da Unijuazeiro, investimentos importantes para o nosso futuro. Mas o índice encontra-se claramente ainda em uma situação financeira bastante confortável para consolidarmos a compra da FAEL e da CDMV Doc, além de outras aquisições que estão no nosso pipeline, que segue bastante aquecida. Esses foram meus comentários sobre os resultados e passo a palavra de volta ao Jânio para ele fazer suas considerações finais. Obrigado, Aguiar. Vamos direto para o slide 22, o último da nossa apresentação de hoje, para relembrarmos nosso ecossistema de educação superior que se encontra em amplo desenvolvimento e expansão de suas atividades. Notem que passamos a ser uma empresa que oferta um portfólio amplo de cursos de ensino superior e profissionalizantes com uma plataforma multicanais, apoiada por marca forte e reconhecida pelo mercado. Para termos sucesso nessa estratégia, temos que aprofundar e ampliar nossa base de conteúdo, investir no relacionamento com alunos de forma que possamos gerar receitas auxiliares, bem como participar mais ativamente da evolução de suas carreiras, oferecendo formação de qualidade para cada uma das etapas. Nesse sentido, vamos combinar investimentos em aquisições com crescimento orgânico. Iniciamos com aquisições de faculdades de medicina, que foram um passo importante para que nosso segmento se tornasse mais relevante em nosso portfólio. E ainda queremos fazer mais alguns movimentos nesse sentido. Investimos bastante na experiência dos nossos alunos, que é um tema cada vez mais relevante no ensino superior. E nós queremos cada vez mais nos diferenciar nesse sentido. Estamos focados na construção do nosso ecossistema de educação continuada e animados com as novidades que traremos ao mercado, que serão no sentido da criação de uma proposta de valor diferenciada aos nossos alunos, por meio de um modelo de negócio baseado na experiência dos alunos e customização massificada do ensino, focado em uma qualidade e um aprendizado que gerem diferenciais em suas carreiras, sempre associados a um retorno consistente aos nossos acionistas. Obrigado por nos acompanhar e estamos à disposição para iniciarmos a sessão de perguntas e respostas. Agora, começaremos a sessão de perguntas e respostas. Lembrando que, para fazer perguntas, vocês devem clicar no ícone de Q&A na parte inferior da tela e escrever o seu nome, empresa e idioma para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela, então você deve ativar o seu microfone para fazer as perguntas. Então, vamos à nossa primeira pergunta,
que é a do Marcelo Santos, do JP Morgan, em português. Marcelo, por favor, você já pode habilitar o seu áudio e fazer a sua pergunta. Boa tarde a todos, espero que vocês me ouçam. Não sei como habilitar a câmera aqui, mas eu tenho duas perguntas. A primeira é se vocês poderiam dar um pouco mais de cor sobre a captação de inverno. A gente está tendo uma reabertura maior, como que isso está refletindo? Quais são as perspectivas para o ensino híbrido e para o ensino digital? E a segunda, se vocês pudessem comentar um pouco o ambiente competitivo e tendência de ticket, o que vocês estão vendo tanto no híbrido quanto no digital, por favor. Boa tarde, Marcelo. Como a gente está falando aqui de Recife, dá para dizer que realmente a captação de inverno, que aqui tem chovido há algumas semanas seguidas. Mas tem sido muito boa a captação, está acima das nossas expectativas, o ensino híbrido presencial vem sendo um destaque bastante positivo, um pouquinho melhor até do que a gente esperava. Nós estamos bastante confiantes no que vai acontecer aí até o final do processo. A gente está agora começando as aulas do segundo semestre, o processo de captação, como sempre, ele se estende aí até setembro, até provavelmente meados de setembro, final de outubro, e até o fim de setembro, talvez chegue aí o finalzinho da captação, mas tem sido números, de fato, melhores do que a gente esperava. Isso considerando que, apesar do avanço da vacinação, por exemplo, em Pernambuco já estamos 18 anos, ter sido bastante significativo, os protocolos de retorno das lições ainda não foram liberados e apenas as aulas práticas estão acontecendo, mas os resultados já são muito bons. No digital, ele continua com desempenho também bastante positivo, mesmo quando a gente compara com o desempenho do segundo semestre do ano passado, que já foi excepcional. Então, eu diria que está melhor do que a gente esperava até esse momento. Vamos torcer para que os protocolos comecem a melhorar em termos de retorno às aulas, a vacinação continue e que não haja uma onda significativa aí de Covid voltando para que mude esse cenário. Com relação ao ticket, ele vem dentro do esperado, não é nada muito diferente do que houve no semestre anterior. Na verdade, o volume de descontos ele até caiu um pouquinho nesse período, e a expectativa é de que ele se mantenha assim até o final do processo de captação de inverno. Obrigado, Jânio. A nossa próxima pergunta vem do Victor Tomita, da Goldman Sachs. Victor, por favor, você já pode fazer a sua pergunta. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Duas perguntas do nosso lado também. A primeira é se vocês poderiam comentar, vocês estão fazendo agora essa transição de posicionar a oferta presencial como uma oferta híbrida, agora que ela tem uma componente híbrida em todos os cursos, e a gente queria entender como vocês têm comunicado essa oferta híbrida no âmbito comercial durante a captação, e sobre como tem sido a receptividade, a percepção de valor dos potenciais alunos nessa oferta híbrida em relação à presencial, dado até que o ticket de vocês continua bastante resiliente. E segunda pergunta, se vocês conseguiriam dar um pouco mais de cor sobre o potencial de receita e margem dessa iniciativa de crescer em medicina veterinária, especialmente, então, na graduação, como são os níveis de demanda, ticket e evasão comparados com outros cursos de saúde ou com o presencial em geral, e sobre como vocês veem esse potencial de receita e retornos nessa expansão em pós e hospitais veterinários. Muito obrigado. Boa tarde. Eu vou responder a primeira pergunta com relação à captação e à comunicação. O Rodrigo e o Aguiar complementam com a segunda resposta. Houve uma mudança de comportamento significativo e até cultural dos alunos e da expectativa. Para você ter ideia, nós estamos fazendo algumas pesquisas em nossas unidades sobre a expectativa de retorno dos alunos agora nesse segundo semestre. Mais de 50% dos alunos não querem retomar as aulas agora. Então, quando a gente fala em captação e que o novo modelo ele vai ser híbrido, que o aluno vai ter a possibilidade de ficar em casa assistindo as aulas de casa, que ela vai ser transmitida ao vivo, a maior parte das nossas turmas nas aulas teóricas, e que obrigatoriamente ele precisa estar na instituição para fazer as aulas práticas, a recepção tem sido muito boa.
não tem mudado muito. Uma outra coisa que é interessante, que isso é transparente para o aluno, é de que nós começamos a implementar também aí perto dos 40% da possibilidade do ensino à distância dentro do presencial. As duas coisas elas acontecem em paralelo, e mesmo que a comunicação ela seja feita, e como a gente tem chamado de ensino híbrido presencial, não tem havido rejeição, o aluno ele tem encarado de forma muito positiva o que está acontecendo. Vitor, sobre a segunda pergunta, eu acho que o racional da veterinária, ele tem um ticket aí acima de R$1.000, né, como curso de graduação, e tem um outro lado interessante, que são os próprios OVETs, que geram por si só, na nossa percepção, alguma coisa entre 3 a 4 milhões de faturamento cada, com uma margem EBITDA aí próxima dos 20% a 25%. O cenário que a gente está traçando é expandir essa rede de hospitais usando o conceito da DOC, e com essa rede de hospitais a gente tem hoje quase 20 cursos credenciados, a gente poderia tentar aí abrir no intervalo aí de mais ou menos 3 anos esses 20 hospitais veterinários, e aí mais uns 3 anos ter a maturação deles. É mais ou menos esse o racional de um hospital veterinário na nossa percepção. E o ponto adicional da veterinária, que tem um ticket interessante, uma taxa de evasão mais reduzida, né, até pelo perfil do aluno que entra nesse curso, é a possibilidade de vender os cursos de extensão, né? A pós-graduação e a extensão serão importantes na educação superior. E o que eu acho que vale a pena aqui entender é que a veterinária é uma das portas, né? Existem outros segmentos no ensino superior, especialmente em saúde, que também podem expandir o seu conceito de ecossistema e, além de gerar a receita extra, maximizar o uso dos ativos, né? Especialmente os espaços locados, para que eles tenham uma utilidade mais interessante, gerem diferencial de mercado na cidade, que é um atendimento diferenciado, aumenta a reputação da sua marca, e aí com isso dê mais diferencial competitivo, né, que é o que a gente chama de proposta de valor em relação aos concorrentes na mesma cidade. Bem claro, muito obrigado. Passando para a nossa próxima pergunta, a pergunta do Leandro Bastos. Por favor, Leandro, você já pode fazer a sua pergunta. Oi, pessoal, obrigado. Eu queria explorar aqui um pouco a parte de despesa, né, e custos no trimestre. A gente viu uma pressão nos números, né, que esperada, né, com a MP no ano passado, as coisas estão voltando gradualmente ao normal. Acho que a pergunta, assim, acho que seria um pouco entender onde a gente está nesse processo de normalização, né, olhando para o segundo semestre. A parte presencial deve voltar ainda um pouco mais, então se vocês pudessem comentar um pouco a tendência de despesa que vocês enxergam para o segundo semestre, né, talvez falando das principais linhas, acho que seria legal de escutar um pouquinho. Obrigado. Legal, Leandro. Obrigado pela pergunta, Guiar falando. Bom, o que a gente pode comentar, olhando as despesas e custos que são recorrentes, né? E vamos separar em 2 pontos, né? O primeiro são essas que você já comentou, são as despesas e custos que estão voltando em função do retorno gradual da economia. Então, ela perde ali aqueles efeitos que aconteceram pontualmente durante o período de pandemia, e aí a gente está falando daquelas despesas, custos que são muito vinculadas à operação, né, das unidades. Mas os principais ofensores efetivos, tirando esses 2 pontos, a gente pode elencar aqui talvez 2 ou 3. Né? O principal deles é o marketing. Né? Como você percebe, a gente está fazendo um esforço muito grande no marketing para essa largada do ensino digital, né? Que a gente está buscando aí através de todo o processo de incremento de base de alunos e implantação dos cursos, né, digitais que a gente fez a mudança recente. A PDD, que ela tem um pouco também da pandemia envolvida, porque você vê esse contas a receber esticando e de fato existe uma dificuldade efetiva
dos alunos fazerem, inclusive as negociações para pagamento das mensalidades, e a gente tem conseguido recuperar bastante isso, né? Veio uma boa melhora agora no início do segundo semestre, quanto a essas recuperações, então a PDD ainda segue um pouquinho esticada, mas a gente entende que existe uma tendência de melhoria muito grande em função disso, e também um pouco de pessoal que a gente está incrementando, pessoal e talvez serviços prestados ali, que a gente está investindo na estrutura interna para controle desses novos braços de negócio, dessas novas verticais de negócio. E aí a gente está falando vertical de saúde, vertical digital, para poder ter um nível de controle melhor. Então, na medida em que cada uma delas ela for avançando, for né, crescendo em termos de resultado, de receitas, a gente vai ver uma diluição desses custos e despesas, como que eu comentei. Mas a expectativa é que, de fato, num ambiente um pouco mais, menos interferência no macroeconômico em função da pandemia ou de qualquer outros aspectos, a gente vai ter uma diluição efetiva desses custos e despesas. Obrigado, Guiar. Só para deixar mais claro aqui, talvez. Então, olhando para o segundo semestre, isso já começa a acontecer? É um processo mais gradual? Ele é um processo mais gradual, mas com o retorno que a gente está vendo, conforme comentou o Jânio aqui, um pouco mais de captação, uma estabilização de ticket, um pouco de recuperação, a gente entende que vai começar a ter uma diluição dessas despesas e custos, tá? Mas ainda vai ser mais gradual. A gente entende que o boom aí que vai acontecer nessa diluição, ela vai acontecer com a retomada efetiva da economia e que a gente espera que ela aconteça, ou tem expectativa que ela aconteça em 2022. Perfeito, muito claro. Leandro, Obrigado. acho que talvez ajude a compreender um pouco o seguinte, o segundo TRI de 20, ele teve uma estrutura de custo e despesas atípica, com redução de base de alunos presencial, então, praticamente com menos receita, a gente fez muito mais resultado, né? O que está acontecendo agora é uma reversão. A base de alunos está voltando a crescer, então a gente teve as aquisições nos ajudaram a crescer de um lado, teve o digital que nos ajudou a crescer de outro, e o presencial que sofreu um pouco. O que a gente percebe agora é uma reversão dessa tendência. O presencial deve voltar a crescer sua base organicamente daqui para frente, já começando no terceiro trimestre. O digital deve continuar sua força e seu ramp-up, e as medicinas já têm um crescimento de resultado contratado. Então, me parece que o que tende a acontecer é uma diluição de uma estrutura de custo, que de fato voltou, com alguns itens que nesse trimestre foram um pouco maiores. Quais foram? As outras despesas, por conta de algumas provisões que a gente fez para processos trabalhistas e cíveis, o marketing que ficou um pouco mais alto por conta do ramp-up digital, mas a própria estrutura de receita dele vai diluir isso. PDD, que está num ciclo de alta, mas em breve vai começar a retomar. Então, a gente está bastante tranquilo com o resultado para esse ano. A gente está muito em linha com o que a gente tinha orçado e não tem nenhuma mudança com relação a isso. E mais interessante ainda é que a gente está vendo uma retomada do ensino presencial com o híbrido sendo muito bem aceito pelo mercado. Perfeito, Rodrigo. Muito obrigado. A nossa próxima pergunta vem do Maurício Cepeda, do Crédito Suíça. Maurício, por favor, você já pode realizar a sua pergunta. Oi, pessoal, boa tarde. Obrigado pelo tempo para responder a pergunta. Deixa eu voltar no aspecto da captação, mas fazer uma pergunta um pouco mais qualitativa sobre o que pode estar acontecendo. O que vocês têm percebido nessa nova captação agora do Q3 está um pouco melhor? Qual que é o perfil desse aluno? É o recém-egresso do ensino médio? É alguém que estava aí que já desistiu no passado, está voltando agora, alguém que estava meio que represado, um pouco qual que é o perfil desse aluno, e também um pouco essa parte de sazonalidade, né? A gente já, em conversas anteriores com outras pessoas do setor, a gente vê que teve um problema de atraso, né, dessa captação. Se de fato é isso mesmo, foi uma questão só de um pouco desse deslocamento da curva, né?
ou se até vai se romper esse ano tradicionalmente, que negócio de ter uma captação menor segundo semestre em relação ao primeiro. Então, minha primeira parte é mais essa parte qualitativa do que está acontecendo no processo de captação. E quanto à saúde animal, parabéns, inclusive, pela ideia. Agora que os hospitais veterinários é um business diferente, né, um business de fato de saúde animal, se vocês pretendem operar isso de alguma forma com uma unidade separada, ter uma empresa separada, explorar melhor esse mercado além dos hospitais veterinários. Muito obrigado. Boa tarde, obrigado pela pergunta. Com relação à captação, algumas coisas podem estar acontecendo. Primeiro, quando esse momento de captação, a gente tem comparado com os anos anteriores, não só com o ano de 2020. O ano de 2020 foi extremamente atípico. Houve uma redução, principalmente porque era o primeiro momento do isolamento, as pessoas não sabiam o que ia acontecer, então acabaram postergando a tomada de decisão, e essa indecisão ela se manteve até o início do ano aí no processo de captação de verão. A gente tem visto que o processo de captação tem vindo com um aluno ainda relativamente novo, não tem sido aquele aluno mais velho, é um pouco diferente do que acontece ainda para o ensino à distância. O ensino híbrido, ele tem se recuperado de forma significativa, de novo, até um pouco melhor do que a gente estava esperando nesse momento de captação agora. Uma parte, eventualmente, é porque protelou a tomada de decisão, mas isso não justifica o crescimento efetivo que está acontecendo. Uma outra é a expectativa de que, de fato, as coisas voltem a acontecer dentro do padrão normal, de que as aulas retornem e de que a economia ela retome. Eu acho que isso tem acontecido em termos de expectativa. O período de captação ele está voltando a ser dentro do padrão anterior ao isolamento, tanto que quando a gente compara aí o processo de captação dia a dia com os anos anteriores, ele segue uma curva semelhante e esse número vem sendo bastante positivo. Com relação à segunda pergunta, o time da DOC, nós trouxemos, né, inclusive o fundador, hoje é um executivo na SER, então ele vai ficar numa função técnica na operação dos hospitais veterinários. E, de fato, nós queremos entrar nesse negócio. O veículo que fez a aquisição da CDMV DOC já é um CNPJ específico para fazer a operação de clínicas, e a nossa ideia é fazer com que o nosso modelo DOC seja expandido nas outras 19 credenciamentos de veterinário que nós temos, e estamos também construindo um pipeline de aquisição de outros hospitais, se, claro, né, tiver um bom nível de preço. A gente acredita bastante nesse segmento e ele ilustra bastante o conceito de ecossistema que junta o híbrido, né, e o modelo presencial com o modelo digital. Todo o conteúdo da CDMV está sendo digitalizado e ele vai ser ofertado em todos os canais da SER, tanto as outras marcas como o Go Cursos e outros. Então, é um projeto que, se funciona nesse segmento, ele pode ser transportado para outros também. Complementando, essa tem sido recorrente, as aquisições que nós temos feito, em geral, em áreas novas que nós não operávamos, especialmente nas edtechs e agora nessa área de medicina veterinária, os fundadores, eles acabam vindo para dentro do novo negócio como executivos e nos ajudam a tocar e a escalar esse novo modelo. No caso específico do DOC CDMV, tem um ganho duplo. Primeiro, que eles vinculam muito a parte de aprendizado e treinamento dentro do hospital, junto com a operação do hospital e também da parte pet shop, que acaba acompanhando um pouco, mas o foco específico, e aí a beleza desse negócio está que ele acaba atraindo para treinamento dentro do hospital das aulas práticas, com um ticket médio diferenciado, um perfil de público que já vem dos cursos de graduação. Então, ele acaba aumentando a possibilidade de oferecer cursos profissionalizantes que podem ser escalados e
transferidos para todas as outras nossas unidades, exemplo do que já acontecia com o nosso hospital veterinário em Guarulhos e em Manaus, e ele acaba transferindo para os nossos cursos de graduação um prestígio que é acompanhado pelos hospitais. Então, os dois acabam ganhando e os dois acabam aumentando em termos de possibilidade de aumento de ticket, de aumento da massa e volume de alunos. E a gente ainda leva isso para o nosso terceiro canal de distribuição, que é o canal digital, desse ecossistema de educação continuada que está sendo construído em torno do Go Cursos e que passa a oferecer também esses cursos da área de saúde humana e de saúde animal. Está claríssimo. Obrigado pelas respostas. A nossa próxima pergunta vem do Vinícius Ribeiro, da UBS. Vinícius, por favor, você já pode fazer a sua pergunta. Pessoal, boa tarde a todos. Espero que estejam me ouvindo e estejam todos bem. Obrigado por pegar a pergunta. São duas aqui do nosso lado. A primeira é sobre M&A, né? A gente, geralmente, depois dos processos de captação, a gente tem alguma aceleração na atividade de M&A. Então, eu queria ver aí com vocês se vocês esperam que vá ter uma janela aí para fazer mais movimentos de consolidação, assim como vocês já fizeram esse ano. E a segunda pergunta, até voltando num dos temas que já foram discutidos sobre o híbrido, só queria entender, assim, com o 40% EAD e o downsizing da operação dos campi, faz sentido a gente imaginar um nível de margem mais alto para o híbrido ou, porventura, para atrair esses alunos e convencê-los a entrar no modelo híbrido, o preço tem que ser um pouco mais baixo? Seria isso. Obrigado, pessoal. Bom, Vinícius, com relação a M&A, a gente até dizia antigamente que maio era o mês das noivas, né? E depois a gente tocava o resto do ano as transações que vindo a mercado, né? O mercado aqueceu tanto que não tem mais mês das noivas. Agora, o ano todo, aparecem transações de todo tipo. E do nosso lado, a gente tem focado muito nas edtechs e em ativos que geram efeito rede ou que façam, ou combinado a isso, né? Façam um apoio nessa construção do modelo de ecossistema que a gente está trabalhando. CDMV é um caso bem típico desses, né? A Beduca, por outro lado, também é uma edtech nesse sentido, e nós compramos algumas medicinas, e a FAEL, que foi a transação de EAD, que a gente acha bastante interessante, porque também nos ajuda a construir a própria rede para ter o efeito. Então, a gente continua focando as transações de M&A nessas frentes. Eu diria que o segundo semestre está mais dedicado às edtechs do que a transações de cunho presencial, né? Mesmo medicina, a gente já tem um bom volume de vagas, talvez se agregue mais algumas vagas na companhia, mas acho que o principal foco agora é o digital. A outra pergunta foi sobre o híbrido, né? Como é que o híbrido foi implantado na SER? Nós montamos a matriz curricular nova, né, que é o Ubiqua, e nela a gente conseguiu ganhar a flexibilidade e o modelo acadêmico que a gente achou melhor para ofertar para os alunos. E, com isso, a implantação da Ubiqua foi a cada safra, ou seja, a primeira safra foi no primeiro semestre agora, e a segunda safra de captação já totalmente híbrida nesse segundo semestre. Então, do ponto de vista de custo e despesa, o que tende a acontecer é uma melhoria generalizada nos custos de docentes, conforme a gente penetra o Ubiqua dentro da nossa base de alunos de um lado, e do outro lado a gente vem ajustando desde 2017 nosso parque imobiliário. E nesse semestre não foi diferente. Acho que a única diferença que a gente está percebendo é que daqui para frente a tendência de devolução de prédios passa a ser menor, por dois motivos. Primeiro, por causa do dever de casa já feito, então a gente já não enxerga mais tanta necessidade assim, de seguir devolvendo o prédio. Mas a segunda e mais importante é que nós estamos vendo um retorno do crescimento da base total de alunos, agora com o híbrido respondendo já no segundo semestre, e isso naturalmente reduz a nossa necessidade de devolver prédios
e com isso também vai diluir de novo a estrutura de custo e despesa da empresa, que ela está bastante desalavancada hoje operacionalmente, dado a sequência de queda de base de alunos presencial. Então, a gente tem uma tendência de realavancagem operacional e de redução de despesas não recorrentes, porque já foi feito grande parte aí do trabalho necessário. E com relação à expectativa dos alunos, só para complementar a resposta do novo modelo pedagógico do Ubiqua, o aluno ele acaba aceitando de forma muito boa, porque ele não é feito basicamente pegando algumas disciplinas e colocando como disciplinas online. Esse modelo é feito mesclando aulas presenciais com aulas online e aulas remotas, dentro desse modelo em que a gente traz grandes professores de outros estados e até de outros países, de instituições com quem nós temos convênio no exterior para dar aula para os nossos alunos, com aulas também online. Então, o aluno ele tem algumas disciplinas são 100% online, mas a grande maioria ele tem o professor em sala de aula, ele tem o professor remoto e ele tem a participação online desse conteúdo. Ele acaba tendo contato com todos eles e acaba sentindo muito menos a diferença de sair de 100% presencial para 60% presencial e 40% online. E essa mistura que foi feita nesse projeto, que traz desde convênio com grandes empresas como IBM e Google, para fazer cursos e trazer especificamente para os alunos determinadas disciplinas, as disciplinas online já com material e conteúdo do Grupo Ser Educacional e aulas remotas síncronas para todos eles. Então, é uma mudança completa no modelo pedagógico que nós tínhamos e que foi implementado, começou a ser implementada antes do isolamento, ganhou força durante o isolamento, e que o aluno ele também passou por uma mudança de comportamento cultural, que ele começa a aceitar muito mais esse novo modelo. Perfeito, Jânio, Rodrigo, Clarice, muito obrigado pelas respostas. A nossa próxima pergunta vem do Luca Marquezin, do Itaú BBA. Luca, por favor, você já pode realizar a sua pergunta. Boa tarde, pessoal. Obrigado pelo call, por pegar a nossa pergunta. Aqui nós só temos uma pergunta, acho que em linha com o que o Rodrigo comentou, né, de M&A em relação à EdTech. A gente quer saber como vocês enxergam hoje o ambiente competitivo, se vocês veem também outros players focando em M&A nesse segmento específico. Obrigado, pessoal. O ambiente de EdTech, ele é bastante diferente para nós, né? Historicamente, as nossas aquisições sempre foram presencial, no máximo alguma coisa na parte do EAD, né? Nós estamos aprendendo bastante com esse processo, conseguimos já colocar a Beduca para dentro de casa, e agora estamos com algumas outras que nós fizemos a partir do momento que nós adaptamos a nossa maneira de olhar para essas empresas, os formatos, né, de transação que também são diferentes do que a gente historicamente fez. Isso com a ajuda do nosso conselho e com alguns assessores, a gente conseguiu se adaptar rapidamente. Então, nós temos hoje um pipeline de EdTechs que se separam em dois grupos. Um é o que a gente chama das geradoras de receita. Então, são negócios que têm um foco grande em adicionar receita para a companhia. Mas o outro, que é um pouco mais o caso da Beduca, que a gente anunciou no final do ano passado, o objetivo é melhorar a nossa atenção ao aluno, né, a experiência do aluno. Então, esse é um outro foco interessante. Um terceiro foco que existe são as EdTechs que podem melhorar a nossa robotização ou o nosso back-office por algum tipo de serviços que eles prestam. Então, são três coisas bem distintas num mundo diferente, mas a gente tem um foco bastante grande nesse tema. O nosso time tem feito aí um número razoável de entrevistas com empreendedores por semana, sempre tentando entender como que isso pode extrair valor para a gente. Eu espero agora, no segundo semestre, a gente começar a anunciar alguns frutos aí desse trabalho. Super claro, Rodrigo. Muito obrigado. A nossa próxima pergunta vem do Cristiano Duque. Cristiano, por favor, você já pode realizar a sua pergunta. Oi, espero que vocês estejam me ouvindo. Eu queria perguntar um pouco sobre a política de descontos.
vocês acreditam que isso tem algum efeito não recorrente da pandemia e que deve ter algum gap para fechar? Ou se vocês acham que, ou se isso é uma política comercial que tende a manter ao longo dos próximos anos? Obrigado. Com relação à política de preços e descontos, eu acho que precisa analisar um pouquinho todo o histórico. O ensino superior, historicamente, ele performa muito bem quando a economia está indo muito bem ou quando há algum tipo de financiamento. A gente não tem financiamento no Brasil, tem algumas políticas próprias de financiamento, mais algumas outras instituições de financiamento, e a economia ela tem performado muito mal. Essa pressão pelo ticket ela aconteceu há alguns anos e ela e aumentou essa pressão, principalmente por conta do isolamento, da expectativa de economia que estava acontecendo, principalmente no ano passado, e do que está para acontecer agora. O que nós estamos vendo já nesse semestre é que há uma redução no volume de descontos que foi dado no ano passado. A gente está sentindo nesse segundo semestre, isso está acontecendo com as nossas instituições, em cada uma delas, a avaliação de desconto e de precificação ela é feita curso a curso, cidade a cidade, avaliando o perfil de competição local e até mesmo para cada curso. Então, nós temos notado que já há uma redução em termos dessa precificação. Houve uma pressão muito maior no semestre passado e no meio do ano passado, em função do isolamento, em alguns casos com tentativas de projetos de leis em vários estados, e a grande maioria deles a gente acabou conseguindo derrubar, ou ações judiciais para redução de preços em função do isolamento, e isso repercutia na sociedade até pela dúvida que as pessoas tinham de como é que seria a sua situação financeira. E isso impactou a instituição de duas formas. Houve um retardamento na decisão de estudar e houve uma pressão com relação ao ticket para começar a estudar. As duas coisas melhoraram já significativamente, a gente está vendo a nossa captação começar a crescer de novo e, como eu disse antes, estamos bastante otimistas, ela veio até acima da nossa expectativa, e isso já com um nível de precificação um pouco melhor do que estava acontecendo. Nós acreditávamos no semestre passado que a tendência era estabilizar, agora com a expectativa de retorno às aulas e com a expectativa de melhoria da economia, a gente acredita que ele está estabilizado e pode ter uma melhoria pequena, mas ela pode acontecer a partir de agora. Obrigado. Lembrando que para fazer perguntas, vocês devem clicar no ícone de Q&A, logo abaixo, no canto inferior da sua tela, escrever o seu nome, empresa e idioma para entrar na fila. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. E agora gostaríamos de passar a palavra para as considerações finais da companhia. Eu gostaria de agradecer a todos por participar mais dessa teleconferência de resultados do Grupo Ser Educacional e fazer um resumo básico desse modelo estratégico, dessa mudança que nós fizemos agora. Lembrando qual é o ciclo de vida do aluno, desde que ele decide escolher uma profissão até que ele se torna um profissional. E isso tudo está sendo contemplado dentro desse ecossistema de educação digital continuada que estamos fazendo, e por isso alguns movimentos em termos de aquisição de edtechs e até mesmo em termos de aquisição de empresas de conteúdo que nós estamos fazendo. O primeiro aluno, a partir do momento que ele termina o ensino médio, faz lá os seus 17, 18 anos, ele precisa tomar uma decisão sobre o que estudar, e onde estudar e que tipo de nível de ticket ele consegue pagar. Nesse modelo que estamos construindo, o Beduc, ele vem fazer um pouco disso. Ele ajuda o aluno a fazer um assessment, a escolher a profissão que ele vai estudar. Em seguida, a gente ajuda esse aluno a escolher a instituição que ele vai estudar, de preferência uma das nossas instituições, apontando desde o nível de ticket ao perfil que ela tem, ao o que apresenta cada profissão para o aluno. Depois que esse aluno faz esse curso, ele vai procurar um emprego, e isso completa o ciclo entre escolha da profissão, treinamento, aprendizado
e emprego. Depois disso, ele retorna todo esse ciclo, de novo, em algum momento, quando ele decide mudar de função que ele tem na empresa de trabalho, de mudar de profissão. E nós estamos oferecendo todo esse pacote para o aluno. Em breve, a gente vai ter algumas novidades em termos de produtos de tecnologia que complementam esse ciclo, e esse ecossistema de educação continuada que nós temos vai oferecer tudo para treinamento, seja ele regulado ou não, profissionalizante ou de aprimoramento profissional para o aluno. E essas novidades devem acontecer aí nos próximos meses, e encerramos aqui mostrando um pouco do que é o nosso novo conceito de educação continuada, do processo de crescimento de captação e recuperação de captação que vem acontecendo, crescimento de base de aluno, tanto do híbrido presencial quanto do digital, que nos deixa bastante felizes com esse resultado. Encerramos por aqui e colocamos à disposição o nosso time de M&A, o nosso time de RI, de Relações com Investidores, para caso vocês tenham alguma dúvida, por favor, nos procurem. Uma boa tarde para todos e muito obrigado por participarem conosco.